que hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é sexo, terapia de casais, e por aí a gente vai. Para isso, a gente recebe aqui o sexólogo Gledson Rica, ele que trabalha também, atua nessa área de terapia de casais e também é personal trainer, viu, Ana Menezes? Pense na responsabilidade da gente. Muita hoje. responsabilidade. Olha, falar de sexo, né, de relacionamento, não é fácil. Não. Viver o relacionamento não é fácil, né? Não Imagine. é fácil. Vamos dar logo boas-vindas, né? Boas-vindas, muito obrigada Eu por que sua agradeço. participação. E vamos explorar aí esse tema. Agora me conte, você é personal trainer, né? Sim. Tudo começou por aí? Tudo começou por lá, né? E aí a gente sente muitas mulheres incomodadas no casamento, na vida, com orgasmo. Então aquilo me incomodava. Já vem de uma história de... Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos, de lá pra cá ela não arrumou mais ninguém. Eu digo, por que isso? Meu pai, 3, 4 mulheres, e minha mãe... Verdade, isso acontecia bastante. Né? Exato, então... E eu vinha com aquilo na cabeça e as mulheres chegavam reclamando e tudo, eu dizia, não, tem alguma coisa errada. Vamos estudar sobre isso, vamos tentar entender mais sobre isso. E foi aí quando eu comecei a fazer saúde da mulher, mas não tem muito a ver com minha área. E aí fiz sexologia e psicologia. E a gente começa a entender, lá no fundo, mesmo assim a gente não sabe de muita coisa, mas a gente começa a entender o que é que se sucede, né? O que é que vai passando Exatamente. na cabeça das Porque tá pessoas. tudo ligado, né? Porque sexo não é só corpo, né? Tem a cabeça aí, o emocional, a libido. Qual é o papel da libido? Primeiro fala o que danado é libido. Desvendar aí esse bicho que danado é. Freud falava de libido já desde criança, né? Então ele foi hostilizado na época, porque ele falava de libido em relação à criança. Mas libido nada mais é que energia, né? Para onde você demanda sua energia? Tem gente que coloca energia no trabalho, tem gente que coloca energia na família, tem gente que coloca energia no sexo, tem gente que coloca energia em qualquer lugar. Então tem gente que não gosta de sexo. É incrível de falar sobre isso. Mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta demais. Então você vai distribuindo, como todo mundo ganha, por exemplo, 100 energia, de 0 a 100% em energia, você distribui do jeito que você quiser e como entender. E aí, criança, aí, quando ele falava sobre isso, ele falava sobre a criança na fase anal, fase oral quer mamar, fase anal. E aí ele começava, né, a destrinchar todo um período de libido até chegar nos dias de hoje, da fase adulta, no caso. Agora, é interessante, Gledson, você falou aí, voltando um pouquinho da sua época de personal trainer, as mulheres desabafam mais que os homens? Nossa Senhora. Os homens, eles têm uma presa, eles junta tudo, sabe? É uma vergonha misturado com... A gente faz uma pergunta em mesa de bar, também. Com orgulho. A gente faz uma pergunta em mesa de bar, pra eles nada tá errado, assim. E aonde às vezes tem o maior problema do relacionamento é do homem. Sexualmente falando, não vamos nem falar sobre a relação, que a gente não sabe, mas sexualmente falando é sobre o homem. E a mulher acha que é com ela. Então ela mas de certa forma, se ela procura uma ajuda, já é um caminho, sabe? Entendi. Esse caminho que ela puxa ele depois. Ela vai na terapia e depois ela puxa... E assim, às vezes ela consegue fazer o casal ir pra terapia. Tem muitos casais, né, que enfrentam anos de um casamento frio porque não quer separar, não quer assumir que o sexo não é bom. Né? E chega muito desse assunto no teu consultório. A gente sempre volta a uma pergunta, né? O que é um sexo bom? É complicado falar sobre isso, mas a gente precisa entender desde o início por que você entra nesse relacionamento. A gente se preparou para estar aqui hoje. Vocês se prepararam para fazer essa entrevista. Ele se preparou para fazer essa filmagem. Por que as pessoas não se preparam para entrar no relacionamento? Eu não consigo entender esse tipo de... Então as pessoas, esperar meu coração... Então as pessoas não sabem nem por que entraram no relacionamento. Obviamente elas não sabem nem por que estão saindo. Então, às vezes, o relacionamento é muito mais do que uma simples borboleta no estômago, né? Não é isso que a gente fala. Mas é muito mais que isso. A gente tá falando sobre família e se tem filho, é que piora mais ainda. Então a gente precisa ser responsável naquilo que a gente tá tentando fazer. Quero construir uma família. Obviamente que a gente tá falando sobre pessoas adultas, mas às vezes o relacionamento começa lá da infância, da adolescência. Pessoas emotivas, né? Que é só emoção e razão zero. Mas... E dá para ter razão nesse campo? Aí eu volto à pergunta, dá para ter razão? Porque você pode responder sobre isso. Tem pessoas que
colocam muita razão, tem pessoas que colocam muita emoção. E assim é subdividido. Assim. Tem vários tipos, entendeu? Agora, a gente sabe que hoje casais são vários tipos, né? Tem o casal homo. E como é que é esse relacionamento quando dois homens estão vivendo aí o seu amor, o seu casamento e tá nessa crise? Você também tem pacientes assim nesse tipo de relacionamento de casais? Tenho, mas o meu foco é voltado mais para as mulheres. Nem casal hétero, nem homens às vezes chegam tanto quanto chegam as mulheres. Mas em relação ao homem homoafetivo, eles têm uma liberdade maior, na maioria das vezes, vamos falar assim. Eles conversam mais sobre isso. Na grande maioria, eles são as pessoas que... Eles são mais bem resolvidos. Muito mais bem resolvidos. Quando a gente fala eles, falando no modo geral, tá? Uhum. Tanto homem quanto mulher. Então, eles são muito mais bem resolvidos, eles conversam mais sobre o assunto. Claro, a gente vai pegar um caso ou outro, sei lá, que um não fala, um é mais preso, mas Sim, a do grande temperamento maioria, da pessoa, isso né? sim, a grande Mas isso maioria, só se referindo ao sexo, tipo assim. Porque para um casal assumir, né, que a coisa não tá bem, vai ter sempre aquela história da culpa, a culpa é tua, né? É. Essa DR, como é que... Pronto, alguém que tá assistindo aqui, o que é que tu recomenda? olha, se não for traição, o relacionamento ele nunca acaba por uma besteira. Ele acaba por várias besteirinhas. Se não for traição, tá? Eu vou deixar bem claro aqui. Então acontece uma besteirinha, você passa por cima, acontece outra, você empurra com a barriga, acontece outra, quando você vai ver é uma avalanche. Conversa, né? É uma avalanche de besteirinhas que quando você menos percebe, acabou o casamento, acabou uma história de amor, ou então uma história de uma família por conta de uma besteirinha, não. Por conta de tudo que já passou e não foi resolvido, sabe? Então, resolva problemas. Você tá em... A gente sempre faz a ligação de relacionamento com empresa. Vocês estão aqui, vocês duas são sócias. Se alguém fizer alguma coisa, uma vai chamar a outra e vai dizer assim, vamos resolver isso aqui. Se não resolver, vai piorar. É. Então, relacionamento não é diferente. Se eu não resolvo um probleminha com você, aquele probleminha vai virar um problemão. E lá na frente, às vezes, ele é jogado na cara e acaba o relacionamento. É complicado, né? Muito. Eu tava vendo recentemente que o casal, né, que tá bem na mídia ainda, a Sabrina Sato, junto com o Duda Nagli. Duda Eles Nagli. fizeram terapia de casal, conversaram bastante, mas o fim foi realmente a separação. Nem sempre a terapia de casais é para deixar o casal mais juntinho, é para poder se entender melhor, seguir novos caminhos. É para que faz a terapia de casal? Pra te fazer feliz. Se a tua Isso, felicidade... ou separado ou junto. Se a tua felicidade tá ligada ao casamento, ótimo, perfeito. Se a tua felicidade tá ligada a esse divórcio, e o que é que tu tá te fazendo ficar presa nisso, sabe? Por que tu tá presa esse tempo todo? Porque não tá conseguindo sair dali. Porque é uma prisão, a gente sabe que isso é uma prisão. Já quando eu não consigo sair de um lugar, de um trabalho, volto a falar sobre isso de novo, de um trabalho, de um relacionamento, de uma amizade, isso é uma prisão. É verdade. Então, quando a terapia chega para te ajudar, obviamente que a gente não dá conselho, mas quando você entende e percebe que aquilo não tá bom para você, a gente precisa entender o que tá bom e o que não tá. Volto a falar, por que eu entrei nesse relacionamento? E aí, depois de 10 anos, eu percebi, não tem nada a ver, eu tô me perdendo aqui, e eu vou aturar por quanto tempo? Porque todo mundo, eu acho que a combinação todo mundo tem que ser feliz. Sim. Ah, não dá, só os filhos estão sendo felizes e os pais não. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai passar uma vida aqui para metade ser feliz e a outra metade, não sei. Aí cada um que sabe. O que é que você quer para você? Ah, eu quero ser infeliz para meus filhos, meu marido, tá ótimo. Então segue. É. Ah, porque você precisa querer, tá? Você precisa querer. As pessoas precisam querer parar de beber, precisam querer acabar um relacionamento, precisam querer parar de fumar, precisam querer pra gente dar um pontapé inicial. Sim, sim. Se não quiser, nada vai pra canto nenhum. Tem gente que se acomoda, né, no relacionamento só para dar satisfação a um monte de gente, A sociedade. né, e não sai daquele lugar e é infeliz pro resto da vida. Né? A sociedade é cruel, né? Ela não pode ver uma pessoa de 30, 40 anos solteira, uma pessoa. Quando eu falo pessoa é de homem e mulher, mas com mulher ela é muito mais cruel. Verdade. Diz que a mulher é lésbica, diz que a mulher não sei o quê, diz que a mulher tá encalhada, diz que a mulher é problemática. Doida, né? Isso já começa da família É. até a sociedade, os vizinhos, e aí depende de onde você estiver. Isso começa na infância, na verdade, da criação, né?
que a gente chama isso de genograma, às vezes é de cima para baixo, né? Tua avó fez isso, tua mãe faz isso, tu vai fazer isso com tua filha. Se não travar, se não parar aqui, vai descer e isso não acaba. É algo que a gente precisa dar um fim, um basta aqui. Entendeu? Começa naquela história. Vai casar quando? Casou. Vai ter filho quando? Exatamente. Tem filho. Vai ter o próximo quando? E às vezes Né? você- É uma pressão da Exato. sociedade. Você não entende quanto isso é ofensivo. É. Porque às vezes a mulher, o casal, Não né? quer ter filho, O né? casal quer ter um filho há Às 10 vezes, anos é. e você chega lá, vai ter filho não, é? Existe Nossa, esse você vai lado. batendo na ferida da Verdade. ferida. Isso machuca, Machuca muito. Então, as pessoas são sem noção, a gente já sabe, mas a ideia da terapia é, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas falam. O que eu preciso fazer é me blindar de como eu escuto isso. Se eu sou solteiro, se eu sou casado aí e não tenho filho, se isso, eu preciso me blindar. Bateu, eu sei como lidar com isso, sabe? Muito bom. Agora, Gladson, me explica uma coisa. Chega homens para você, ou mulheres, né, falando da situação de sexo, que não consegue fazer sexo, tem vontade, mas não consegue. Como tratar essa situação? No caso de mulher, às vezes pode ser vaginismo. O que é vaginismo? Nós somos as pacientes aqui. Vaginismo é quando você tenta fazer uma penetração e dói, você sente desconforto. E aí a mulher ela pode ter isso por trauma, ela pode ter sofrido um trauma quando era criança, ou simplesmente ser algo pélvico que a fisioterapia, Tudo se isso, trata. tudo se trata. Fisioterapia para isso. E aí tem um conjunto, né? A gente trabalha muito disciplinar em relação a isso. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, até educador físico também. Então, é equipe multidisciplinar para isso. Na mulher, o vaginismo. E no homem? No homem, é difícil acontecer isso. De ele tentar fazer sexo e não conseguir. Porque aí a gente entra na cultura da gente, né? Sim. 13 anos, 14 anos, pelo menos na minha época, meu pai, meu tio, não sei, nunca fizeram isso comigo, mas levavam um menino num Sim, sei sim. aonde, isso, aquilo, outro. Hoje em dia, eu tenho uma filha de 15 anos e uma de 12. Hoje em dia, os meninos de 14 anos, eles já estão... É. Mas como é que um menino, ele quer fazer sexo e ele não consegue? Eu ainda não atendi esse tipo. Mas pode ter sim. Aí existe essa situação, a gente escutava tempos atrás, né, de homens querendo fazer sexo com animais, com galinha. Isso acontecia bastante, né? Você já pegou algum caso assim? É muito, Isso. muito sórdido, né? Mas já passou isso por você? Minha primeira... Isso é incrível porque eu sempre tive um repúdio, veja como são as coisas, de pedofilia. E aí eu vou estudo o quê? Sexologia, psicologia, eu vou tratar de pessoas que pode ter esse tipo de trauma. E minha primeira paciente, ela era uma menina de 18 anos que sofreu um abuso psicológico, eu acho que a gente não chegou a terminar, porque ela foi encaminhada para um psiquiatra. Ela sofreu um abuso do pai, que ela afirmou que o pai fazia também um cachorro. Meu Deus. Então, assim, aí é aí onde entra a psiquiatria, porque aí já é uma patologia, ou não, né? A gente precisa entender onde é que entra isso aí. É muito de cabeça, né? Isso. Esse limiar. Né? Exato. Por exemplo, um casal, já ouvi dizer, né? De homens que gostam, por exemplo, de sexo anal e a mulher não gosta. Aí casamento acabar, enfim. Quando é que a coisa não está assim saudável? Quando é que acende aquele sinal de alerta? Eu tive um paciente agora, homem, que ele queria que a mulher dele fizesse dieta, treinasse. E aí a gente perguntou a ele o quanto isso era importante para ele. Ele disse que muito. Então a gente não tinha o que fazer. O pedido foi: sai dela, não muda ela. Não tem como. Você compra um celular, um iPhone, e quer que esse iPhone vire um Samsung? A gente não tá falando de aparelho celular, claro. A gente tá falando de pessoas que mudam de acordo com... Pessoas se constroem e pessoas se desconstroem. Mas tem gente que não quer mudar e não vai mudar. Tem gente que não quer fazer um anal e não vai fazer. Então, se você já começou daquela forma, só que na cabeça do homem ele acha que lá na frente ele vai conseguir. Isso é frequente? É frequente. Mas geralmente as mulheres fazem para agradar. E aí elas não querem fazer, elas fazem para agradar e eles continuam fazendo durante anos para agradar.
Entendi. E aí até você me falou que ele queria mudar o perfil da esposa, que era gordinha, né? Isso chega a ser amor, isso é paixão, isso é tesão. Tem amor nesse relacionamento? É difícil julgar o amor dos outros, né? Sim. Mas isso tem muito mais sobre ele. Eu quero que tu se encaixe nessa caneca aqui, ó. Entendi. Então, será que eu preciso... Porque pra eu amar, eu preciso esvaziar de mim. Isso aí é uma coisa que a gente entende Tem que ser mais. uma balança, né? Claro, eu preciso te amar do jeito exatamente que tu é. Tu não precisa se moldar ao que eu quero, entendeu? Então peraí, vamos lá. Se eu preciso que alguém faça uma dieta e entre num ritmo que ela não quer, que ela não tem nada a ver, aquilo não é sobre ela, é sobre mim. Então, eu tô amando eu mesmo ou outra pessoa. Tá entendendo? Então é o jeito dele de amar. Aí não é discutível isso. Assim, não preciso entender. Mas ela não é obrigada a fazer isso. Então Ela que sabe o limite, né? Exatamente, o limite é dela. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E aquilo ali, pra virar um grande tormento lá na frente, é muito, muito rápido e fácil. Ela ou ele se permitindo, isso realmente vai gerar um resultado aí que não vai ser legal. Veja, dei um exemplo de dieta, tá? Imagina roupa. Imagina sexo. Imagina... São tantas situações que a gente nem imagina, né? Entendeu? Você que lida com isso, você Exato. sabe que acontece. Existe com roupa, como seria de roupa? Não quero que você coloque esse short curto. Não quero que você coloque esse vestido, esse decote. Que isso já entra naquela coisa também da Lei Maria da Penha, que fala muito nesses... É um relacionamento mais tóxico, tipo abusivo. Então, ele Existe o outro lado também, desculpa te Total. interromper, que quer que a mulher se mostre, que o homem quer que a mulher se mostre mais. Isso, Ai, eu tô com quer. uma mulher bonita, Mas- gostosa. Mas na teoria, isso é muito mais fácil para ela aceitar. Na teoria. Entendeu? Mas eu já tive casos de mulher que um cara pediu para abrir o guarda-roupa. Quando ela abriu, tinha várias. Não sei se vocês sabem, cinta. Né? Que Cinta botam- liga. Não, uma cinta que tem um pênis Sim, Sim. sei. que ele gostava que as mulheres usavam. E ele não conversou com ela. Ele simplesmente disse assim: eu quero que tu faça algo para mim. E quando ela abriu, Use tinha a cinta em mim. É, Tinha várias, ela ficou. Aquilo não foi conversado antes, não foi complicado, Era né, o na cabeça. parceiro o dela. parceiro dela. Então, veja onde as coisas podem ir. Tipo, às vezes o cara pede a mulher pra. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos lá. E aí traz outra mulher. Oxente, que negócio diferente é esse? Sabe? É bem diferente. Nem combinado foi. O combinado nunca sai caro. A gente vai falar sobre isso. Se brincar até o final da entrevista, até uma semana, um ano, sem parar de falar isso. Combinado não sai caro. Como é que seria a mulher chegar pro cara já com outro cara, dessa vez do outro lado, a mulher levando um cara? Já chegou também pra você essa situação? Não. Mas eu sempre falo sobre isso. Como seria inverso? É. Principalmente eu falo isso pro homem, tá? E como seria inverso se ela fizesse isso? Como é que tu ia reagir? Não, mas é diferente. Aí entra aquele machismo, né? A gente precisa também ser neutro, É porque verdade. a gente fica machismo. E você que é pai de duas adolescentes, né? Que são Uhum. adolescentes, como é teu diálogo com tuas filhas? É bacana? Eu acho que é bom também porque você vai se modernizando, né? Isso. Sabendo o que está acontecendo, né? Exatamente. Eu preciso... A gente precisa entrar na atualidade dos assuntos, todos os assuntos. Não é porque eu sou sexólogo e fulaninha é jornalista, cicaninha é atriz, todo mundo precisa entrar, até pra gente entender quando ele é abordado. Porque às vezes um adolescente de 15, 12 anos, quando ele faz uma pergunta, ele já sabe da resposta. Ele só quer saber a tua reação. Eu, como sou professor, então eu passava por isso na academia. Um aluno fazia uma pergunta sobre um treino, se eu não soubesse, ele já sabia a resposta. Então era muito mais fácil pra mim, prático, dizer, não sei. Mas amanhã eu trago essa resposta. Então com filha, aqui não pode ser assim. Com filho eu preciso jogar aberto. E como eu tava falando em off aqui, eu tenho um programa, não sei se eu posso falar, mas Pode. o nome é Foda de Quinta. Sim. Toda quinta-feira a gente abre uma caixinha, 3 anos já, e fala sobre isso. As minhas duas filhas estão sempre em cima, porque é muita gente que visualiza, não consigo ver todo mundo, mas as duas estão sempre em cima. Então o que eu falo lá, eu falo diretamente para elas. E como eu falei, meu público é muito maior feminino. A gente fala sobre orgasmo, fala sobre tudo. Mas o que eu falo em relação à educação sexual, em relação a relacionamento, elas estão vendo. Obviamente que eu não vou intervir, como é que tá teu relacionamento? Eu tô aqui, eu sou o pai dela, sou o pai delas,
Então, o que elas quiserem saber a mais, eu tô aqui. Se você fizer a pressão, é pior. Elas se fecham. É. Entendeu? Então, elas sabem que Tem um jogo de cintura. tem que ter um né? jogo de cintura. Eu sou parceiro. A mais velha já falou sobre namorada, eu já conversei com ele. Então, assim, eu tento ser um amigo, mas deixando claro que eu sou o pai dela. A autoridade de pai, né? Autoridade. Me diz uma coisa, Gledson, você tocou aí nessa questão do pai, né? Dos pais, né? Tem relacionamento que entra numa crise absurda por conta exatamente disso, né? O pai deixa uma coisa, não deixa, a mãe. Então, o casal entra em atrito quando os filhos estão nessa fase aí, né? Do namorado, do relacionamento. Você orienta de que forma quando se chega nesse momento? Já que você também vive isso na prática, né? E detalhes, viu? Um detalhe importante que eu tenho 4 filhos e 4 de mães diferentes. Então, eu sou parceiro de todas, graças a Deus. Todas mulheres? Não, Tem- 2 meninas e 2 meninos. Ah, sim, sim. Os 2 meninos mais novos e as meninas mais velhas. E aí, eu sou parceiro delas, então eu preciso me entender com ela para depois passar para os meus filhos. Não adianta eu querer passar por cima dela ou delas, que é elas que estão criando. Das mães. no São caso, elas né? são elas que estão no dia a dia. Então não adianta. Existe uma autoridade. E o filho, acredite se quiser. Mas assim, o filho ele escolhe um, ou uma, Como ou o referência. pai, ou a mãe como referência. A mãe pode estar ali todo dia brigando, mas se ela olhar pro pai, por exemplo, me vê falando sobre sexo, uma seriedade maior, então, ela vai escolher um para ela desabafar. É. Então, não sei nem se ela vai ouvir, mas a minha segunda filha, tipo, tinha um paquerinha, 12, jamais queria dizer isso à mãe. E disse pra primeira, disse, eu tô com paquerinha, como é que eu falo isso com meu pai? Que eu sei que ele tem uma mente... Então, vê como são. Porque minha mãe não dá pra falar pra ela. Mas eu deixei no tempo dela. É. Tá Tem que entendendo? deixar bem livre, Tem né? que deixar livre. Então, essa escolha que a gente faz em relação a quem vai falar. Uhum. Quem é a pessoa pra falar? Não adianta um dizer sim, porque eu cresci dessa forma. Quando eu digo meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos, ele dizia sim, ela dizia não. Exato. Então, eu ficava assim, quem tá certo, quem tá errado. E era aquela confusão, jogando contra o outro. Isso prejudica muito. Muito, muito. E que horas? Qual é a hora É. assim, de falar de sexo para o filho? A hora quem vai dizer é ele. Porque O a pergunta filho vem dele. dele. Você não vai chegar... E a pergunta do filho, como eu falei no começo, é bom você entender de tudo. Não ser um expert em tudo, mas entender de tudo. Porque você só vai falar o que ele sabe. Por exemplo, o que é essa caneca? E eu volto a pergunta pra ele, o que é essa caneca? Ah, não, alguma coisa branca, então é alguma coisa branca. Se eu começar a detalhar sobre essa caneca, ó, a caneca, ela tem uma alça, ela tem um nome azul, coisas que ele nem sabia, ele vai dizer, interessante isso. Então eu vou dar muita informação que ele não sabia ou ela não sabia. Uhum. Então ela precisa me dizer o que é que ela sabe. A ideia é, faça a pergunta de volta, tente entender o que é que ela sabe. Às vezes ela não sabe nada, ela só ouviu. Só ouviu? Só ouviu. Na internet? Ouviu na internet. Muitas vezes ela já vem com a É resposta da pronta. gente, né? Não Cris? tinha internet. Não internet. tinha, não Mas tinha. tinha as coleguinhas da escola. É. né? Isso, e Eu tem lembro história de de- cegonha, é. né? Coleguinhas que ficavam, por exemplo, eu lembro, né? Não vou nem dizer o nome de Kátia aqui. Hoje, Kátia ficou com a língua presa numa garrafa de refrigerante, treinando para dar o primeiro beijo. Meu Deus. Eu já treinei na laranja. E eu já treinei na mão, né? Olha, Pois vai, é. vai. Cada um com seu treino. aperfeiçoando Então no seu não tem tempo. assim uma idade, né? Pra você Não, falar, não. chegar e dizer, ó, vamos falar de sexo. Vai até assustar. Claro, a menina menstrua. Então, quem é mais ligada, às vezes é mãe. Às vezes É. a mãe chega e diz, ó, vamos no médico, vamos ginecologista, vamos dar uma olhada nisso aí, como é que vai ser, quer tomar remédio. Arruma um namorado, como é que tá com o namorado? Ela precisa ter esse contato, entendeu? Esse contato da mulher, da menina, na parte da menarca, que ela menstrua e tal, esse contato tem que ter com a mãe. Nesse momento Isso. fisiológico, Fisiológico, pode sim. começar aí Isso. a Até falar porque mais abertamente. A né? mãe passa por isso, né? Exato. Sente as É. dores, né? Da Isso. menstruação. Eu tenho uma paciente que ela tem uma filha de 15, 16 anos também, que menstruou, tem um namorado de 2 anos já, e ela pergunta, e a filha não fala nada. Não Então, fala, é. E aí, quando o filho ou a filha não fala nada, o que é que deve fazer? Quando aquele filho é mais introspectivo, não fala de sexo, tem vergonha, o que fazer? terapia. Na terapia, esse menino vai falar tudo que ele tem que falar. Ele vai se libertar. Ele vai né? se libertar. Ele precisa de uma pessoa neutra. Ele não vai falar pra você, nem pro pai,
nem para o coleguinha da escola, mas na terapia, quando ele perceber que aquilo ali é um lugar que ele pode falar tudo, ele vai falar. Obviamente, o psicólogo ele precisa filtrar o que é que ele vai passar para a mãe e como ele vai passar para a mãe. Ele não pode passar de qualquer jeito. Então, mas pelo menos alguém tá sabendo e alguém tá passando. Pior é quando ninguém sabe. E é um profissional, né? E é um profissional. Muito bom. Então, tudo passa também pelo conhecimento, a conversa, o diálogo, né? Isso, exatamente. Gledson, quando o casal se encontra na menopausa e andropausa, né? Dá uma esfriada. Existe algum método que possa dar uma amenizada nisso? A gente vê na internet a alimentação que dá tesão, alguns exercícios. Eu sei que a terapia é muito bom, mas existe algum alimento, você que está sempre lidando com essas situações? Vamos sabe? falar primeiro do climatério, né? Vamos falar da mulher que ela, de fato, sei lá, 50, 52, 60, ela já Muda, começa. né? Então ela precisa fazer uma reposição, caso ela queira. Ela precisa querer, a gente vai voltar à história lá do querer. Ela precisa querer, ela pode fazer sim uma reposição. E o exercício físico e a alimentação, eles têm que estar acompanhando os dois lá de trás, tanto o homem quanto a mulher. Ah, eu vou organizar minha alimentação, eu já com 60 anos, querendo organizar em relação A menopausa. a menopausa. Tá, mas eu posso até amenizar, mas aí eu preciso... Quando a gente fala em andropausa, isso é praticamente que não existe, sabe? Um homem que ele pratica atividade física, ele faz uma dieta, ele é saudável, vamos dizer que a partir dos 40 anos, ele perde 1% da testosterona, que não é nada. 1%. Significa que o homem funciona até 80, 90, 100 anos. Tranquilamente. Então, assim, quando eu digo 1%, é porque é 0,7, 0,8. Eu já arredondo para 1%. Se ele for um cidadão saudável, ele dificilmente vai deixar isso cair. Então, óbvio que ele não tem o mesmo vigor que um menino de 20, 30 anos, 40 anos, em relação sexualmente falando, obviamente. Ele vai fazer isso uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez, não sei. Mas em relação à testosterona, dele vai continuar alta. Vai continuar perfeitamente estado. Agora, o que vai estar... geralmente, o que faz cair é obesidade, uma alimentação, tipo, falta de exercício, um sedentário. Tudo isso faz baixar. Se o cidadão diz que ele está com a testosterona baixa, tem alguma coisa errada nele. E tudo tem a ajuda tudo vai para uma atividade física, né? Exato. Tudo na vida. Hoje em dia, o que mais engorda, acredite se quiser, é o estresse. Ele libera cortisol e esse cortisol faz com que a gente engorde. Mau sono. Exato. A falta do sexo também dá estresse? Dá estresse. Porque geralmente tem pessoas que elas liberam, né, endorfina em relação àquilo quando elas fazem sexo. Então elas se acalmam. Tem pessoas que precisam transar para depois estudar e começar a trabalhar. Aquilo está acumulado, então... Mas tem pessoas já que elas preferem organizar, não fazer nada, praticar atividade nenhuma, nem transar, para fazer algum tipo de, sei lá, uma reunião que vai ter. Preciso me organizar, porque se eu fizer eu me perco. E aí... Feito um atleta, né? Um atleta, exatamente. Já tinha atleta que gosta dele. Um dia antes, Romário era um cara que... um dia antes ele tinha que transar. Ele dizia que ele tinha que... Porque senão ele não relaxava. E quem é desse jeito precisa transar, fazer sexo e não tem companhia? E aí, qual a orientação? E aí? A gente precisa... Tá falando de homem ou de mulher? Dos dois. Para homem tudo é mais fácil, né? A gente, querendo ou não, isso não é uma fala machista, mas para homem tudo é mais fácil. O homem paga com mais facilidade, o homem tem uma quantidade com mais facilidade. Para a mulher é tudo mais difícil, né? A gente entende que é muito mais difícil a mulher pagar um homem para ter um prazer, a mulher arrumar alguém só para ter prazer, e sabe lá se ela vai ter prazer. Ainda tem isso. Sabe lá se ela vai conseguir ter prazer com aquele cara que ela arrumou só para aquele dia. Um homem não, ele arrumou, ele consegue, em 5 minutos ele resolve a vida dele. Aqui, né? Na cabeça do isso. homem, a maioria, pelo menos. Então a mulher ela tem um pouco mais de dificuldade até nisso. O sexy shop ajuda? Muito. Só que aí entre a história do orgasmo, não entre a história do sexo. Sim. A gente pode falar, mas se masturbar é sexo? É sexo. Mas eu até brinco dizendo que se masturbar não puxa seu cabelo.
É. Então, se masturbar é legal, você coloca pra fora, mas às vezes você precisa de alguém com você, de alguém, pele, corpo, O sabe? suor, né? Suor, A troca, né? A de troca. energia. a troca. Verdade. Fundamental, né? É. Agora, Gledson, eu fiquei. A gente, logo no começo aqui, falou da questão da traição, Uhum. como uma coisa assim, eu entendi, gravíssima, né? Que é uma coisa que leva até rompimento, que não dá para voltar. Principalmente o homem não perdoa, né? E isso está mudando, o quadro ainda é o mesmo. Eu não sei que quadro é esse, assim, mas as pessoas estão perdoando mais hoje em dia, porque as pessoas têm isso em mente, assim, eu vou deixar sempre meia dúzia. Fulaninha me traiu, eu vou arrumar outra que ela vai me trair também. Então, peraí, deixa eu tentar resolver com ela aqui. Já tô com essa pessoa Deixa eu aí. tentar resolver. Agora, claro, a gente tá falando existe traição e traição. Existe uma traição que... Aí você pode falar, mas traição não é tudo igual. É, talvez seja, igual roubo, né? Uhum. Roubo é tudo igual. Mas tem aquela traição que ela viajou lá e aconteceu, e tem aquela traição que ela faz todo dia no trabalho dela. E aí, o que é que dá pra perdoar, o que é que não dá? Quem vai dizer não sou eu, não é você. Quem vai dizer é o casal. Quem perdoa quem? O que é que dá pra perdoar, o que é que não dá pra perdoar? Tem também aqueles tabus, aquelas coisas que as pessoas ficam, né? Corno cuscuz, abafou. Deixa o cara ser feliz. Deixa ele pô. ser feliz. Se Se ele ele quer tá perdoar... Você vê aí na novela, atualmente, né? Uhum. Tem um casal lá, todo mundo ruim, né? São os protagonistas, eu nunca vi um protagonista malvado. Mas o cara acabou perdoando e todo mundo ficou assim, nossa, por que eles estão tão felizes, né? Deixa o cara ser feliz, né? É a cena que ele entra armado e tal, é essa cena. Também. É com Tony Ramos e Glória É com Pires, Tony né? Ontem Então. eles fizeram as pazes, né? Ah. E voltaram às boas. Ele era o corno cuscuz, O era? corno, ele não queria ser, né? Ele casou com outra lá, estava infeliz, estava morrendo. Que a outra queria matar ele. Pois é. E Não hoje em chega dia... tanto, né, assim, E hoje em dia, eu não sei que tempo se passa essa novela, se é agora, se é... Mas e hoje em dia, do jeito que as coisas estão, por que não abrir um relacionamento, né? Tem pessoas que elas são presas em relação a isso. Não, eu não quero abrir, mas quer trair, tá toda hora traindo. Tu decide o que é que tu quer, pô. É. Não é isso? Então, hoje em dia as coisas são muito mais práticas e fáceis de resolver, e as pessoas dificultam. Precisamos descomplicar, né? Deixa complicar. A ideia não é essa, né? É. A ideia é a solução, não é o problema não. Me traga a solução. E por falar em época, a gente está numa época assim, bem complicada do ponto de vista emocional, né? É. E é fim de ano, né? Festa de fim de ano. Quem separou, né? Tá o primeiro Natal aí. O que é que você diz? Que dica você dá, assim, pra não ficar roendo, como diz o Matuto? O mundo mudou. Assim. Muita gente acaba relacionamento e quando tem filho é pior. Quando tem filho, existe quem vai ficar no Natal, quem vai ficar no Novo. Às vezes os dois querem sair no Ano Novo. E eu até falei sobre isso numa pauta, falando sobre evitar lugar. Se você não se dá bem com o seu ex, evitar o lugar, porque ele pode estar com a ex, evitar o lugar que ela pode estar com o atual, enfim. Uhum. Evitar os lugares que o outro possa estar. Mas eu acredito que a dica é seguir a vida. E as pessoas precisam se curar, né? Não adianta também eu acabar um relacionamento. Eu sei que tá perto de Natal e Ano Novo, mas a gente tá muito mais perto de Carnaval. Então, Vixe, a gente é da Maria. terra do Carnaval. É. Tem gente que acaba relacionamento por causa de Carnaval. Então, será que não pode ter sido Carnaval? Obviamente que a gente tá falando sobre festa, né? É. Eu não tô falando sobre, por que acabou? Não, tô falando sobre festa. Então, às vezes as pessoas seguram muito mais o Natal e o Réveillon pra esperar um Carnaval do que... É verdade. Cair na folia, né? É. Tinha uma Cair na história, não sei folia. se hoje é assim, né? Porque eu não tenho mais essa conversa com as pessoas, né? Diziam assim, fulano arranjou uma briga para brincar o carnaval. Exatamente. Isso é bem cultural da gente. É. Fulano arranjou Dá o uma signal, vai-se Dá o signal. embora. briga, vai pra Paga de cadeira maluco. reunida, fantasiado, e ninguém conhece, né, É. Cris? É. Aí que tinha uns conhecidos, né, que faziam isso. Eles brigavam e só no carnaval. Hoje só tem um risco dele fazer isso, né? Encontrar ela lá também. É. Mas se tá fantasiado, esse meu amigo é um fogo, viu? É bom quando os dois tiram a fantasia, né? Porque Ou se encontram no ou se carnaval, encontram, né? se Isso. encontram mesmo. É isso. A afinidade é tão grande do Hoje em casal, dia né? a mulher, ela
ela tá pra frente também, graças a Deus. Então tu vai sair por aqui, eu saio por aqui, ó. A mulherada tá antenada. Isso. Não tem Essa nada. coisa da busca pelo prazer também, né? Também tem isso, Que né? passa você ter prazer na sua relação. Antigamente a mulher só tinha que casar, ter seus filhos, sua casa, bonitinha, né? Tudo novinho e tal, e bastava. Não questionava o prazer sexual, né? E hoje isso parece que é diferente, né? Acabou aquele lençol com buraquinho, né? Exatamente. Graças a Deus é diferente. Graças a Deus. Todo mundo tá tendo prazer, todo mundo tá tendo orgasmo. Então, antigamente que só era do homem, na época a gente falou sobre Freud aqui, então ele era um médico que ele a gente falava sobre histeria, né, na época. A mulher que ela tava com algum problema, ele ia lá e descarregava nela, ela relaxava. Então tinha muita mulher que já tava no vício, dizia que era histeria para ter o prazer. Então, foi a situação. Vê como que as coisas mudaram. Ainda bem, né? Um sex shop resolve. Sex shop. É. Olha, Ana, tá terminando o nosso tempinho aqui, mas eu queria fazer uma perguntinha que eu vi nas suas redes sociais. Você orienta que os casais não se chamem de mãe e pai. Eu, particularmente, eu também não gosto, não acho bacana. Mas qual é o motivo? Ninguém transa com o pai, ninguém transa com a mãe, né? Não adianta. Se chama de filho. Veja, se você chama seu marido de filho, você tá criando seu filho. Nossa! Você inconsciente. Olha aquela Você inconsciente tá criando seu filho. Você que depende de quem é o pai e quem é a mãe da situação. Uma relação às vezes tem marido e mulher e às vezes tem pai e filha e mãe e filho. Numa situação que tem mãe e filho, esse cara não chama ela de filha não. Se chamar porque ela chama ele de filho também. Então são carinhos que a gente são meio... É bom evitar, né? Não, que a gente nem percebe, mas é inconsciente isso. Você automaticamente... E aí eu falo sobre mesmo banheiro, tudo que você puder fazer para ter... Porque o que é o desejo, né? O desejo é justamente o estranho. Quando a gente tá na paixão, na época da paquera, que um vai para casa, eu também. Então, existe muito estranho. Quando casa, já não tem mais nada estranho. O cheiro fica o mesmo. O banheiro fica praticamente... A intimidade... A porta aberta, né? Exatamente. Não é legal, Intimidade né? é diferente de privacidade. É, Tá? Eu preciso da intimidade, mas a privacidade, cada um tem a sua. precisa. E às vezes ela quer estar no banheiro fazendo as coisas dela, o cara vai lá e entra, abre a porta, não fala porque já tá casada, mas aquilo incomoda, pô. Entendeu? E aí a mesma coisa do pai e do filho, tipo, chama a esposa de filha, Ou mainha. ou mãe, painho. Tem essas músicas, né? As músicas, Sim. eles falam muito isso, né? Vem cá, você tá aqui no colo de pai, eu não sei o quê. Repete, repete o que falou. Senta no colo de pai. Quem é que senta no colo do pai? A filha. Tu tá entendendo? Então não tem esse negócio de vamos pra cama com o painho. Senta no colo. E tudo ele é desenhado. Preste atenção depois. A partir de hoje, comece a prestar atenção. Tudo São ele vai. pequenos detalhes. Os né, que a gente detalhes, tem que eles se são ligar. exatamente de filho pra mãe e de filha pra pai. É a coisa de Édipo e Jocasta. Exatamente. Eu não queria entrar nisso, até porque é um assunto mais complexo. Mas é o complexo de Édipo mesmo. Entendeu? Mas a gente vai conversar Rapaz, sobre o complexo de Édipo em outro Em episódio. outro episódio. É, Já- vamos sim. Édipo, essa paixão natural É. que o filho tem pela mãe Isso. e a filha, no caso, o complexo de Jocasta. Sim, o Electro, tudo pode O ser. Electro, É. Muito bom. Olha, Gledson, muito obrigada pelos que esclarecimentos. Foi uma verdadeira aula aqui, né, Ana? E a gente vai te cutucar mais. Vamos embora. É uma conversa que se deixasse passava uma semana facilmente aqui com você. Tem pano pra Tem pano pra manga. Muita manga. pergunta aqui. E vocês duas são massa. Eu gostei muito. Muito obrigada. Deixa aí seu contato, seu Instagram, telefone para a galera que tá, né? Quiser conversar com você, né? Até tiver precisando da terapia de casal, né? Que é bem recomendado. Pessoal, quiser seguir Gledson Rica, tudo junto, Rica com 2C. Tem um Foda de Quinta também, que é o Instagram vizinho. E tem o Fodcast com PH, que é o meu podcast que a gente fala sobre sexo. E tem várias dicas sobre casais, sobre orgasmo, sobre relacionamento. Que é outro Muito bom. tema, É outro né, tema pra- também, o orgasmo. É. Eu recomendo muito, salva esse programa, esse episódio, É. para assistir quantas vezes você quiser. Ativa o sininho, porque quando ele Ativa o voltar, você sininho. já vai saber. Tá aqui.
e vamos em frente. É, Né? e segue o Gledson aí. E o teu telefone, Gledson? 9651-2688. Muito fácil. Muito. É. Então tá bom, Gledson. Muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa. Muitíssimo obrigado. Vocês dois são excelentes. Muito obrigada. Um abraço. Até a Outro. próxima. Tchau, tchau, gente.